Eles não querem que você saiba isso sobre os gigantes. Já segue esse canal para mais conteúdos. Ative o sininho para chegar às notificações de vídeos novos. Você já ouviu falar nos gigantes que habitaram a Terra? Essa não é apenas uma lenda, a Bíblia e livros antigos falam sobre eles. Mas, existe algo sombrio nessa história que poucos conhecem, e que por séculos tentaram esconder. O que eu vou te mostrar, eles nunca quiseram que você soubesse. Os gigantes existiram, e provas disso estão escondidas há séculos. No livro de Gênesis, capítulo 6, está escrito: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram anjos que abandonaram sua morada celestial para se unir com mulheres humanas. Dessa união proibida nasceram seres enormes, conhecidos como Nefilins. O livro de Enoque, um antigo texto não incluído no cânon bíblico tradicional, detalha essa história de forma impressionante. Ele conta que 200 anjos, liderados por Samiasa e Azazel, desceram sobre o Monte Hermon. Eles ensinaram aos humanos segredos proibidos: magia, feitiçaria, fabricação de armas. E seus filhos, os gigantes, se tornaram violentos, devorando não apenas animais, mas também seres humanos. Esses gigantes dominaram a terra, até que foram destruídos por causa de sua maldade e fome insaciável. A corrupção se espalhou de tal forma que Deus decidiu trazer juízo sobre toda a terra. O livro de Enoque descreve como os anjos caídos foram aprisionados e os gigantes destruídos por um grande dilúvio. Essa narrativa se conecta diretamente com o relato bíblico de Noé. O dilúvio não foi apenas para limpar a maldade humana, mas também para eliminar os Nefilins. Mas a história não termina aí. Em Números 13, quando os espiões israelitas exploram a terra prometida, eles dizem: vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos diante deles. Isso mostra que, de alguma forma, alguns descendentes de gigantes sobreviveram ou voltaram a surgir. O que os espias viram não eram apenas homens altos, mas descendentes de uma linhagem híbrida e antiga. O termo gigantes, hebraico Nefilim, indica conexão direta com os seres mencionados em Gênesis 6:4 e explicados por Enoque. Isso explica o medo dos espias. Não era apenas diferença física, mas uma presença intimidadora e quase sobrenatural. Em Números 13, Josué e Caleb acreditaram que Deus era maior que os gigantes. Em Enoque, vemos que a origem desses gigantes estava ligada ao pecado e à rebelião contra Deus. A lição é que o poder de Deus vence até inimigos com origem espiritual maligna. Conclusão: Números 13 mostra o povo de Israel prestes a entrar na promessa, mas paralisado pelo medo diante de uma linhagem de gigantes, os mesmos que Enoque identifica como descendentes dos anjos caídos. A batalha, portanto, não era só física, mas espiritual. Ao redor do mundo, existem vestígios intrigantes. Construções com pedras enormes que mesmo a tecnologia moderna teria dificuldade em mover. Lendas de gigantes em quase todas as culturas. E até supostos achados arqueológicos de ossadas humanas gigantescas. Seriam essas provas de que a história dos Nefilins é real? Ao redor do mundo, há sinais que desafiam explicações simples. Em diversos continentes, encontram-se construções feitas com pedras de tamanho colossal. Blocos tão grandes que, mesmo hoje, com máquinas modernas, seriam difíceis de mover. Essas estruturas intrigam engenheiros, arqueólogos e historiadores. Como povos antigos, sem tecnologia avançada, conseguiram tal façanha? Além das construções, há um elemento presente em quase todas as culturas:
Lendas e mitos sobre seres gigantes que caminharam sobre a Terra. Esses relatos atravessam gerações e surgem em locais distantes uns dos outros. Povos que nunca tiveram contato narram histórias muito semelhantes. Algumas descrevem gigantes como guardiões, outras como tiranos. Há também registros de batalhas épicas entre humanos e esses colossos. Não se trata apenas de histórias orais ou registros antigos. Ao longo dos anos, surgiram notícias de ossadas humanas gigantescas encontradas. Crânios desproporcionalmente grandes e aços de tamanho incomum. Embora muitas descobertas sejam contestadas, o mistério permanece. Seriam fraudes, erros de interpretação ou algo mais profundo? Alguns estudiosos conectam essas evidências aos nefilins citados em textos antigos. Segundo antigas escrituras, eles seriam descendentes dos anjos caídos e mulheres humanas. Gigantes de força descomunal e presença marcante na história da humanidade. Diante de tantos vestígios, a pergunta ecoa: seriam essas as provas de que os nefilins realmente existiram? A Bíblia nos alerta que, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Será que esses gigantes ou algo semelhante voltará a aparecer no fim dos tempos? Agora eu te pergunto: o que você acha? Essa história é apenas um mito, ou é uma verdade que foi escondida de nós? Esses monumentos estão espalhados por continentes distantes. E curiosamente, culturas que jamais tiveram contato, compartilham algo em comum. Lendas sobre gigantes que caminharam sobre a Terra. Essas histórias ecoam desde a antiguidade. Algumas descrevem gigantes como guardiões e construtores. Outras, como tiranos e guerreiros sanguinários. E, entre esses relatos, surge um nome bíblico: os Nefilins. Descendentes dos anjos caídos, que, segundo Gênesis e o livro de Enoque, tomaram para si as filhas dos homens. E delas, nasceram gigantes de força e estatura incomparáveis, desproporcionais, e restos mortais que indicariam indivíduos muito acima do tamanho comum. Muitos contestam, outros ignoram. Mas o mistério permanece. A Bíblia nos alerta. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, corrupção. E, entre os homens, habitavam esses gigantes. Será que, no fim dos tempos, algo semelhante voltará? Será que essa profecia aponta para um retorno de seres que já caminharam entre nós? Agora, eu te pergunto: e se essa história não fosse apenas um mito? E se for uma verdade oculta, escondida ao longo dos séculos? Talvez. As respostas sempre estiveram aqui, nas escrituras, nas lendas, e nos vestígios deixados para quem tiver olhos para ver. Você está preparado para o que há de vir? Se inscreva e se chegou até aqui, comenta para eu saber se está valendo a pena esse conteúdo.